dia em que o Império parou as portas de Jerusalém. Você já imaginou o que sente uma cidade quando o maior exército do mundo está diante de seus muros? O chão treme, a poeira cobre o céu. Do alto das muralhas de Jerusalém, homens, mulheres e crianças observavam, em silêncio sufocante, a aproximação da máquina de guerra mais temida do século 8 a.C. O exército do rei assírio Senaqueribe. Mas essa não é apenas uma história de guerra. É um confronto entre fé e poder, propaganda e memória, arrogância imperial e resistência desesperada. É um episódio registrado tanto na Bíblia quanto em inscrições assírias e até em relevos esculpidos em pedra. Hoje, vamos entrar nesse momento decisivo da antiguidade. E se você gosta de história de fé, luta e perseverança, aqui você vai encontrar tudo isso e muito mais. Se inscreva no canal e deixe o like. O império que não conhecia derrotas. No final do século VIII a.C., o mundo do Oriente Próximo tinha um dono. O Império Assírio. Sua capital, Nínive, era um centro de poder, arte e brutalidade. Os reis assírios não apenas conquistavam territórios, eles esmagavam qualquer sinal de rebelião, com uma violência cuidadosamente divulgada. Relevos encontrados no palácio de Senaqueribe mostram cidades sendo queimadas, prisioneiros empalados, líderes derrotados, ajoelhados diante do rei. Era uma estratégia clara. O terror como ferramenta política. E Senaqueribe não era um novato, filho de Sargão II. Ele herdou um império imenso, mas instável. Povos subjugados, constantemente, tentavam se libertar. Entre eles, o pequeno reino de Judá. O rei que ousou resistir. Em Jerusalém, reinava Ezequias. Ao contrário de muitos governantes que se submetiam pagando tributos pesados, Ezequias decidiu apostar alto. Ele interrompeu o pagamento à Síria e iniciou reformas religiosas e militares. Mandou reforçar os muros da cidade. Construiu o famoso túnel de Siloé, um feito de engenharia que garantia água dentro das muralhas. Organizou alianças com o Egito. Ele sabia o risco. Rebelar-se contra a Síria era quase suicídio político. Mas havia algo mais em jogo: identidade, fé e independência. A campanha de 701 a.C., em 701 a.C., Senaqueribe marchou rumo a oeste com força total. Cidades da Fenícia caíram. Filístia foi esmagada. Fortalezas de Judá foram destruídas uma a uma. A cidade de Laquis tornou-se símbolo dessa campanha. Os relevos encontrados em Nínive mostram a tomada de Laquis com detalhes impressionantes. Arietes derrubando muralhas, arqueiros disparando em massa, prisioneiros sendo deportados. Arqueólogos modernos encontraram vestígios da rampa de cerco construída pelos assírios. Prova física do relato. Após a queda de Laquis, o caminho para Jerusalém estava aberto. A mensagem de intimidação. Senaqueribe não atacou Jerusalém imediatamente. Ele enviou emissários, entre eles o famoso Rabsaque, menos blasfemando contra Deus, intimidando o povo. Segundo o relato bíblico em 2 Reis, o porta-voz assírio gritou em hebraico, para que todos entendessem: não deixem que Ezequias os engane. Nenhum Deus das nações livrou seu povo da mão do rei da Assíria. O rei Ezequias, ao receber cartas afrontosas de Senaqueribe, rei da Assíria, dirigiu-se ao templo, estendeu as mensagens diante de Deus e orou por livramento, conforme Isaías 37:2. Reis de Sinuebe, reconhecendo a soberania divina. Ele pediu que Deus ouvisse as blasfêmias dos assírios, resultando em uma promessa de intervenção divina. Era uma guerra psicológica. Ele questionava não apenas o poder militar de Judá, mas o próprio Deus de Israel. O silêncio tomou conta das muralhas. Ezequias rasgou suas vestes e foi ao templo. O rei buscou o profeta Isaías. A resposta foi surpreendente. Jerusalém não cairia. Senaqueribe voltaria pelo mesmo caminho. A cidade seria poupada. Mas como? O exército assírio estava
acampado do lado de fora. Era a maior força militar do mundo. A noite misteriosa. Então, algo aconteceu. O relato bíblico diz que durante a noite, um anjo do Senhor feriu 185.000 soldados no acampamento assírio. Quando amanheceu, o exército estava devastado. Senaqueribe recuou. Voltou para Nínive. E Jerusalém permaneceu de pé. Existe um documento conhecido como o Prisma de Senaqueribe, hoje preservado no British Museum. Nele, o próprio rei descreve sua campanha contra Judá. Ele afirma ter conquistado 46 cidades fortificadas. Afirma ter aprisionado 200.000 pessoas. Ele nunca afirma ter conquistado Jerusalém. Para um rei que registrava cada vitória com orgulho, esse silêncio é intrigante. O destino de Senaqueribe. Senaqueribe seria assassinado por seus próprios filhos dentro de um templo. O relato bíblico menciona esse evento. O assassinato de Senaqueribe, rei da Assíria, é apresentado na Bíblia como a justiça divina de Deus contra um rei maligno, em 22 de janeiro de 680 a.C. Senaqueribe foi assassinado em sua capital, Nínive, durante um golpe liderado por vários de seus próprios filhos. Embora o relato bíblico do evento ocupe apenas alguns versículos, Isaías 37, 38, 2 Reis, 19 e 37, 2 Crônicas, 3:2 e 21. Documentos assírios da época fornecem um retrato muito mais completo da turbulência em torno da morte de Senaqueribe. Ao examinar cartas, registros e até mesmo os nomes de oficiais assírios, Jones, especialista no Império Neo-Assírio, conseguiu reconstruir provisoriamente os eventos que sucederam o assassinato do rei. Segundo o relato bíblico Isaías 37, 38, o assassinato de Senaqueribe foi realizado no templo do deus Nisroch, por Adrão-Meleche e Sharezer. Após o assassinato de Senaqueribe, a Assíria foi lançada em uma breve, porém caótica, luta pelo poder. Embora a Assíria tenha mantido a hegemonia no Oriente Próximo por quase um século, após o assassinato de Senaqueribe, o efeito político e psicológico do evento continuaria a ser sentido até a queda final do Império Assírio por volta de 610 a.C., fragmentando o Império. A sobrevivência de Jerusalém teve consequências profundas. Se a cidade tivesse caído, a linhagem davídica poderia ter sido interrompida. A tradição religiosa judaica poderia ter seguido outro rumo. A história do monoteísmo talvez fosse diferente. Esse episódio fortaleceu a fé do povo de Judá. Transformou-se em símbolo de confiança em Deus diante de potências esmagadoras. E, ironicamente, tornou-se também um dos poucos episódios em que a propaganda assíria não pôde proclamar vitória. Curiosidades que pouca gente sabe. O túnel de Siloé ainda existe e pode ser visitado em Jerusalém. O relevo da tomada de Laquis está exposto em Londres. O prisma de Senaqueribe possui várias cópias quase idênticas. O que essa história nos ensina? Que poder absoluto pode falhar? Que pequenas nações podem sobreviver a grandes impérios se estiverem unidas a Deus? E que história e fé, juntas, moldam civilizações. E foi exatamente isso que aconteceu em Jerusalém, no ano 701 a.C. Obrigado por assistir, e se você gostou deste vídeo, deixe o like, se inscreva no canal, e até a próxima.